Esse filme é triste, mas não porque ele te deixa triste ou é melancólico, e sim porque ele mostra uma situação triste de ver, apesar de macabra, assustadora, não pelo sobrenatural, mas pelo que a pessoa se sujeita e se torna para conseguir de volta algo que perdeu. E é muito difícil, apesar de não concordarmos com ela, não sentir pena e empatia pela mãe. Eu terminei Bring Her Back com um peso na alma muito forte, e apesar de acreditar que o plot era óbvio demais, eu acredito que eles entregam o que tá rolando logo cedo para nos enganar, pois o propósito do filme não é desenvolver o lado ritualístico do que se passa aqui, ou nos explicar de onde vem o poder desse ritual, e sim nos mostrar aonde essa mãe chegou após perder a sua filha. E nesse vídeo vamos falar sobre esse filme, qual que é a ideia dele e por que apesar de ser um filme de terror, ele nos deixa tão tristes e abalados. Vamos entender como a mãe tramou tudo, como o ritual funciona, quem é aquele garotinho e por que a mãe toma aquela atitude no final do filme. Vou explicar a história assim para dar um contexto, mencionando algumas cenas curiosas que eu achei interessante, até chegarmos naquele final que destrói qualquer um que o assiste, e faz toda a nossa raiva pela personagem se tornar pena, e inclusive até medo de entender e se colocar no lugar dela, já que apesar da narrativa em um contexto óbvio, ele consegue ser muito profundo. Bring Her Back, ou Faça Ela Voltar, já chegou sendo um filme bem promissor por ter sido dirigido pelo mesmo diretor do filme Fale Comigo, e foi uma surpresa inesperada em 2022, apesar de ter algumas coisas que me incomodam um pouco na narrativa. O filme aborda o lado sobrenatural e espiritual de uma forma inovadora e criativa, enquanto explora o luto da personagem, que não é tão inovador assim, só que aqui em Faça Ela Voltar, eles conseguem criar situações e cenas tensas que nos deixam mal e sem fôlego, e confesso que dos dois, esse novo foi o que eu mais gostei. Eles seguem com uma narrativa simples enquanto vamos sendo inseridos nesse contexto através de cenas criativas. Lembrando que teremos spoiler do filme, já que comentarei cenas e explicarei o final. Bom, vamos começar já falando do que tá rolando aqui, pulando toda a introdução, apesar de eu achar importante mencionar ela depois. Laura é uma mãe que perdeu sua filha recentemente em um acidente na piscina, essa que se encontra vazia, e vivia o luto. Nesse filme, inclusive, vamos ver todas as fases do luto: negação, raiva, barganha, depressão e, por fim, a aceitação. E essa aceitação, inclusive, é o que no final vai fazer toda a diferença. Mas já vamos chegar lá. De alguma forma, a Laura vai descobrir que existe um ritual onde uma entidade que precisaria se apossar de um corpo conseguiria transferir a alma de um morto para uma outra pessoa viva. Esse ritual que acontece de uma forma bem macabra. Essa entidade, que deve ser um demônio, come a carne do morto e vomita na pessoa que vai ser o hospedeiro. A gente vê também que para isso ela precisaria seguir alguns passos, fazer um círculo de proteção que segura a entidade dentro da pessoa ali escolhida. E uma coisa que eu acho muito boa nesse filme, em Fale Comigo, inclusive até mesmo em Oddity, que é um filme recente e eu gostei bastante também, apesar de muitas pessoas não curtirem, é que eles não tentam explicar a origem do sobrenatural. Tipo, eles apresentam o suficiente pra gente entender o que tá acontecendo. Eu acredito que nesses filmes, e na maioria que tem por aí, nem precisa. Isso torna mais misterioso, mais sombrio, diferente quando o filme quer ficar explicando tudo e perde, assim, sabe, a essência do monstro ou do sobrenatural ali. Até porque a mensagem desse filme nem precisa disso. E conforme eu estava assistindo o filme, eu já meio que estava entendendo o que estava rolando. Por isso que eu disse que ele era meio óbvio, já que ele não estava tentando esconder que o menino ali, o Oliver, estava possuído, que ao decorrer do filme a gente entende ser uma entidade e que era algo ruim. Também que a mãe estava planejando usar a Piper como hospedeiro para trazer a sua filha de volta, que o ritual já estava rolando e ela era essa peça principal. Só que obviamente tem muita coisa escondida ainda dentro dessa história. Algo muito parecido com Hereditário, que desde o começo tinha alguém planejando tudo o que estava acontecendo. Mas a maneira como isso vai evoluindo até o final é o que eu acho genial, já que durante um momento ali, a assistente social fala que confia na Laura por ter trabalhado anos com ela. Então ela era uma pessoa boa de confiança, que se tornou essa mulher louca e obsessiva após a perda da filha, durante essas fases do luto. E assim, durante toda a parte do filme, obviamente, ela está ali entre a negação, já que ao acreditar que existia uma possibilidade dela recuperar a sua filha,
Para ela, é como se ela não tivesse perdido ela. Agora, pra gente entender melhor essa evolução da loucura dela, vamos conhecer o Andy e a Piper, sua irmã, uma garota que tem baixa visão, onde ela mesma descreve que só consegue ver vultos e luzes, e desde sempre seu irmão a ajuda muito. Logo no começo do filme, a gente vê que eles perdem o pai, e eles presenciam a cena de como ele estava. E existem traumas ali envolvendo o Andy e o pai dele que seriam utilizados no futuro, já que no passado o pai dele batia muito nele, mas ele escondia isso da irmã. Os dois seriam separados e precisariam de um lar provisório, até o Andy completar 18 anos e assumir a guarda da irmã. Mas eles convencem a mulher que queria ficar com a Piper a manter os dois juntos. E essa mulher é a Laura. E a minha teoria é que a Laura está por trás da morte dos pais deles, já que tudo estava muito conveniente. A Piper era muito parecida com a filha dela. Durante uma conversa com o Andy, ela demonstra saber sobre o seu passado. Temos algumas cenas onde essa mulher, no funeral do pai deles, vai pegar um tufo do seu cabelo e vai dar um beijo nele. Muito esquisitice, mas que já dá pra entender que elas já os conheciam antes. E bom, os dois vão até a casa dessa mulher e é lá que várias coisas esquisitas vão acontecer. E a primeira delas é o garoto ali presente que tem mutismo seletivo. É basicamente quando a pessoa ela é muda por alguns problemas sociais e relacionamento com outras pessoas e ela não consegue se comunicar. E com o tempo ele vai demonstrar muitos sinais de violência e uma ansiedade esquisita, como se esperasse por algo. E sim, esse garoto já estava possuído e a gente vai ver uma cena dele tentando matar um gato. A gente vai ver o reflexo de um demônio no vidro enquanto ele faz coisas absurdas. E a real justificativa para ele não conseguir falar é que realmente o que tava dentro dele ali não conseguia falar. Não era uma coisa humana assim, sabe? E apesar de que às vezes o dono do corpo, o Connor, tentava tomar posse e a gente vê isso de vez em quando durante o filme. O Andy vai perceber que tem algo estranho ali e vai fotografar o que puder. Vai perceber que a Laura queria afastar ele da irmã. Essa que a Laura tinha um interesse muito grande e não escondia da menina, que era por causa da semelhança com a sua falecida filha. A Laura queria tirar o Andy do sério, ao mesmo tempo queria fazer parecer que ele tinha problemas e não teria condições de cuidar da irmã no futuro. Além da influência por ela ter a confiança da autoridade, ela sabia como manipular o garoto, por já ter lidado com muita gente problemática. Insinua coisas sobre ele, sobre o pai dele, mija em um pote e joga nele, fazendo parecer que estava mijando nas calças. Mas ainda as coisas estavam leves. Após aquela noite em que a Laura vê o reflexo do demônio no Oliver, ela sente que ele está muito mais ansioso que o normal, provavelmente pela chegada da Piper ali. E essa ansiedade se dá por conta de que o ritual faz com que essa entidade chegue na pessoa ali para em seguida realizar todo aquele evento que eu já expliquei no começo. E a Laura estava enrolando isso, estava adiando isso. E para tentar controlar o garoto, vai manter ele preso no quarto. Só que o Andy vai encontrar ele e o solta. Ele iria dar uma fruta pro garoto comer, já que ele não estava com uma aparência muito boa e poderia ser fome, enquanto tentava fazer ele falar. Mas é nessa hora que ele vai ver o garoto mordendo com vontade uma faca. E cara, é uma cena pesada. E eu não vou mostrar aqui, mas imagine da forma mais expositiva possível. Ele literalmente coloca a faca entre os dentes e fica mordendo. É pesado. E assim, eles vão insistir em um gore bem expositivo aqui nessa cena e em outras que vão vir pela frente. Acontece que, desesperado, o Andy pensa em levar ele pro hospital. Só que ele atravessa aquela linha que estava ao redor da casa. Aqui eu mencionei que prendia o demônio dentro do garoto e ele vai começar a surtar e gritar por ter ultrapassado ali. A Laura chega de carro com a Piper nessa hora e grita com o Andy enquanto tenta socorrer o menino. Mas na verdade era só ela com medo de que o ritual fosse quebrado. Inclusive a gente vai ver o garoto perguntando quem era ela, pois aparentemente o Connor estava tomando consciência de volta e estava enfraquecendo o elo ali com a entidade. Só que ela vai colocar a fita onde tem a gravação do ritual, vai rever para saber como controlar ele e vai conseguir. E assim, essas são uma das coisas intensas que vem acontecendo. Um detalhe importante que a gente precisa saber sobre algo que está acontecendo com o Andy é que durante o filme a gente vê que o Andy carrega uma culpa, pois ele escondia uma mágoa do pai, e por ele não ter reagido quando viu o pai morto. Dando a entender mais ou menos que ele nem tentou socorrer o pai, diferente da Piper, que fez de uma forma bem nojenta, e ela ainda vem questionar ele no futuro. A gente vê também no funeral que ele nem olha pro pai, apesar da Laura forçar ele a fazer isso e propositalmente expor esse detalhe pra irmã. Aí você se pergunta, tá, Lucas, aonde você quer chegar? A questão é que o Andy vai ver o espírito do seu pai algumas vezes, e em uma delas ele estava no banheiro
banheiro tomando banho e ele vai se aproximar para tentar alertar o filho de que alguém morreria na chuva. E o Andy vai acabar escorregando ali e vai se machucar. Eu tenho uma teoria, né, de pelo fato de ele estar talvez envolvido nesse lance, nesse ritual e tal, ele tem essa conexão com o filho e sabe mais ou menos do que está acontecendo, por isso está tentando avisar ele. Ele acorda no hospital vendo que estava chovendo e pede para Laura não deixar a Piper sair, pois ele acreditava que ela corria perigo, e a Laura faz ele acreditar que isso vem da culpa dele e promete que não deixaria ela sair. E a cena seguinte é ela levando a Piper pra chuva. E essa cena é curiosa, pois ao mesmo tempo que a gente vê, né, ela vivenciando aquilo enquanto lembra da filha, a gente percebe que existe uma dúvida na cabeça dela, pois ao mesmo tempo que ela queria dar continuidade com o ritual, ela acreditava na possibilidade talvez de adotar aquela menina e ficar com ela mesmo, simplesmente esquecendo do ritual. E aquele momento de dúvida, talvez, a parte da barganha. Só que após ser questionada, a Piper revela que se mudaria com o irmão assim que ele fizesse 18 anos. Então ela percebe que precisaria separar os dois. Óbvio que ainda existe a possibilidade de ela querer ficar com a menina ou dar sequência no ritual, mas o irmão era um empecilho. E o que me faz acreditar nisso é que a gente vê ela falando pro Oliver ainda não. Ou seja, como o garoto estava muito ansioso para alguma coisa, para dar continuidade nesse ritual, ele achou que esse era o momento, já que na sequência dessa cena, a Laura vai fazer ela encostar no corpo da filha dela que estava sendo congelado ali, e novamente vai ser mostrado pra gente de uma forma bem... dá uma agonia ver essa cena, sabe? E é claro que a Piper não vai saber no que ela estava realmente encostando. O Oliver vai estar ali, né? Todo... Isso é muito pesado, cara. Que situação perturbadora. Tipo, a menina ela não pode enxergar, ela não sabe que tá encostando num morto ali. O Andy já estaria de volta do hospital e durante a noite a Laura vai passar o desodorante dele, iria até o quarto da menina e daria uma pancada bem forte em seu rosto, o que vai fazer ela acreditar que foi o irmão. E apesar dele negar isso no outro dia, a Laura vai acusar ele, vai expor o fato dele apanhar do pai quando era mais novo e que herdara essa violência dele, além de dizer que ele não ajudou o pai porque não quis, e isso deixa o Andy furioso, enquanto a Piper vai estar ali confusa, com dor, com medo, ao mesmo tempo tentando acreditar no irmão, só que as evidências ali dava essa dúvida nela. E eu vou ser sincero, eu achei isso muito legal. Da maneira como eles utilizam desse detalhe dela não poder enxergar, a maneira como essa mãe, ela vai manipulando as coisas pra tentar fazer com que a Piper visse o irmão como um vilão, pra tentar separar os dois. Nessa hora, mais ou menos, o Andy vai ver o reflexo do demônio no Oliver, enquanto ele tá ali parado no meio da chuva, e ele vai tentar gravar essa cena, só que a Laura não vai deixar e vai jogar o celular dele longe, quebrando o celular, e ele vai ficar muito furioso por causa disso. Só que ele percebendo que tava demonstrando sinais de violência e tava assustando a irmã dele, ele decide ir embora procurar ajuda. Até porque ele percebeu logo assim que chegou lá que tinha alguma coisa estranha na casa e que a irmã dele corria perigo. E ele também não podia simplesmente pegar ela porque ela estava com medo dele. Então ele falou, mano, vou tentar convencer alguém aí, sei lá, o que eu faço. E lá na delegacia, ele vai ver o cartaz de desaparecido do Connor, revelando pra gente que esse menino que estava ali, ele tinha sido sequestrado. Não tinha nada a ver com essa mulher. Ela simplesmente levou ele pra lá e começou o ritual usando ele. Ele vai convencer a Wendy, a assistência social, a ir com ele até a casa, apesar de ela não acreditar muito nele. E nesse meio tempo, a Laura tirou a Piper de casa. Quando ela volta pra casa, ela vai se deparar com o Oliver destruindo tudo. Inclusive, antes disso, tem mais cenas dele revirando a casa, como se estivesse procurando por algo. E tem uma cena dele mordendo a madeira com tanta força. E é mais uma cena expositiva, assim, sabe? Que é muito bem feita, é muito agoniante, sabe? Nossa, que agonia. Ele vai atacar a Laura e até morde ela. E a única forma de acalmar ele era levando ele até o corpo congelado de sua filha, pois era isso que ele queria, dar continuidade ao ritual que necessitava comer a carne dela e vomitar na pessoa e ia fazer parte dessa transferência. E ele vai ficar ali comendo ela. Ai, é bagulho agoniante, ai, sei lá. O Andy vai deixar uma mensagem pra Piper que não vai receber, pois quem vai ouvir ela é a Laura e vai entender que ele tava voltando com ajuda e vai tentar arrumar toda a casa ali muito rápido. Os dois vão chegar até ali e a Wendy vai ir até a casa para ver se estava tudo normal, tudo no seu lugar, vai ver se realmente o Connor estava lá, pois o Andy, quando vê a foto dele, ele conta
conta pra Wendy que tinha um garoto ali que era muito parecido com ele. E apesar de ver que a casa estava tudo normal e ver que não tinha nada de estranho ali, ela vai ver que o braço da Laura estava sangrando e ela estava tentando esconder e estava muito incomodada. E isso vai assustar a Wendy. Enquanto isso, o Wendy estava procurando pela casa a sua irmã e vai encontrar o Oliver comendo o corpo congelado. E a gente vai ter assim uma cena bem forte do rosto dele, né? Algo bem demoníaco, algo bem interessante. Dou meus parabéns pra esse ator aqui que fez esse personagem, que ele tá muito bem, mano, muito bem. Parece até que não é um ator ali, não é uma criança que tá fazendo toda essa cena, essa atuação, esse movimento, o rosto, os movimentos do corpo e tal. É muito bom, mano. A Wendy vai tentar correr após o surto da Laura, que tenta explicar pra ela sobre o ritual, vai falar várias e várias vezes que podia trazer a menina de volta, que era a única chance que ela tinha, que era uma chance real. E aqui a gente vai vendo o desespero da mãe dela, é um desespero muito forte, já que ela estava vendo na sua frente uma possibilidade de alguém estragar a chance dela rever a própria filha. E é a partir, eu acho que dessa cena, quando a gente enxerga esse desespero dela, que a gente deixa de achar as coisas tensas e assustadoras e começa a ver como algo triste e deplorável. É angustiante, sabe? Ver ela naquela situação, à disposição de fazer o que ela estava fazendo. O Andy vai encontrar a Wendy e leva ela até onde o Oliver estava. E ela vai se deparar com aquela cena horrível. Eles vão tentar fugir, só que nessa hora a Laura já estava dentro do carro e vai atropelar os dois. Em seguida vai terminar de matar o Andy ali na água. E bom, até aqui eu precisei fazer um resumo breve, geral, mais ou menos do que acontece aqui, dos eventos mais importantes, antes de mencionar o final em si, pra gente entender todo o contexto. Eu sei que tem muita gente aqui que só quer que eu fale do final, só que não dá pra falar do final sem a gente entender o filme. Até porque, como eu falei, ela passa por várias fases. Todos esses eventos, todos esses contratempos, vai fazer com que ela vá escalonando no nível do desespero dela, na raiva dela, na capacidade dela fazer o que tiver que fazer pra conseguir a filha dela de volta. E vendo tudo ali, o que ela precisou fazer, todas as consequências do que já aconteceu, ela vai atrás da Piper e decide que vai dar continuidade com esse ritual, independente do que acontecer. E é o que ela faz, ela busca a menina e leva de volta pra casa. Só que a Piper percebe que tem algo errado ali, quando o Oliver chama ela pelo seu nome. E a princípio, ela vai confundir com seu irmão a chamando. Só que quando ela passa a mão nele, ela vê que não é ele, além de ele estar bem esquisito. E assustada, ela vai se afastar da Laura, só que ela vai exatamente pro cômodo onde estava o corpo do irmão e da Wendy. Ela fica desesperada, vai tentar acordar o irmão, mas a Laura consegue invadir o banheiro. A Piper vai tentar fugir, mas vai ser pega e levada até a piscina, essa que já estava bem cheia por conta da chuva, onde a Laura tentaria afogar a Piper. Nessa hora, o Oliver já tinha comido o suficiente, estava só esperando para finalizar o ritual. E nisso, a Piper vai estar resistindo enquanto a Laura vai estar ali. E é muito agoniante ver uma mulher, uma mãe, tentando matar uma garotinha, sabe? E aqui eu já percebi que ela já passou por todas as fases do luto que ela precisava passar, menos a aceitação, ainda. Já que durante esse processo, no desespero, em uma única oportunidade que a Piper tem ali, ela grita pela mãe. E isso vai ativar uma lembrança forte na cabeça dela. Ela vai se lembrar da filha dela. E é quando ela vai tomar consciência do que ela realmente estava fazendo, de tudo que ela fez. Ela vai acordar ali. A Laura, ela vai desistir. Ela vai se lembrar do que aconteceu, da tragédia que foi perder a sua filha e deixa a menina correr. Mas o Oliver não e corre atrás dela. Um detalhe importante mencionar aqui, né, que é impressionante uma menina que tem problema de visão conseguir ir tão longe, se defender tão bem e escapar daquele lugar. Só que durante o filme é bem desenvolvido que ela tem noção das coisas, ela sabe onde ela está, ela sabe se encontrar nos lugares. E como a filha dela era bem parecida com a Piper, ela também tinha problema de visão. Então muitas das coisas da casa ali foi preparada exatamente para que uma pessoa com essa condição pudesse se mover, pudesse escapar, pudesse entender onde estava e se encontrar ali dentro. E a gente vê, inclusive, ela até andando no mato ali. Quando ela está correndo para tentar fugir dali, o Oliver vai se encontrar com ela e os dois vão meio que se enfrentar ali. Só que no momento em que ela passa pela linha, ele não consegue mais seguir atrás dela. Só que nessa hora, o cartaz do Connor desaparecido vai estar ali no chão e ele vai se deparar com essa cena. Eu acredito que o Connor, que estava ali dentro ainda, tentando escapar, tentando se soltar, vai conseguir uma força o suficiente para atravessar a linha ao ponto de conseguir resistir e fazer com que essa entidade saísse do
corpo dela, já que o que estava prendendo ela ali era essa linha. E a Piper então consegue fugir e encontrar ajuda. E um pouco depois, a polícia vai chegar no local e vai se deparar com a cena da Laura abraçando o corpo da filha na água. E essa cena é o que muda tudo. Cara, a gente realmente se distrai com toda essa tensão, toda essa adrenalina nesse momento, enquanto a gente tá torcendo pela Piper, e esquece do que realmente está acontecendo ali, né? Essas coisas que eu vim mencionando ao decorrer do filme. A gente prende torcendo por ela, só que é quando cai a ficha, puta merda. E era uma luta da Laura pra trazer a filha dela de volta. Pois, apesar dela deixar a Piper ir, não significa que ela superou e sim aceitou. E não necessariamente aceitar significa que vai ser fácil, pois talvez aceitar uma perda dessas, aceitar que alguém se foi, dói muito mais do que o luto enquanto você está em negação, pois a negação faz você negar o que aconteceu. Você não acredita no que aconteceu, então você não lida realmente com a dor, com a situação. E ali naquele final, ela estava sofrendo como nunca, pois finalmente ela estava sentindo a dor de ter perdido a sua filha. E foi mais ou menos todo esse processo do filme, desde o momento que ela descobre sobre o ritual, ela dá iniciativa nisso, ela não sofre tanto, pois na cabeça dela ela vai reencontrar a filha dela. Então não tem o choque da perda, não tem essa ficha caindo, perdi minha filha. Até porque pra ela não tinha perdido, pô, eu vou recuperar independente do que eu tiver que fazer aqui. Tudo isso sendo negação, a raiva foi vista da maneira como ela tratava o Andy, ela descontava essa raiva no Andy, esse desprezo no Andy. Barganha provavelmente foi esse período, tanto dela tentar entender se ficava com a Piper ou se realizava o ritual, e por fim, no final, a aceitação, que não foi fácil. E essa cena, inclusive, é muito forte, é muito simbólica, é muito bem fotografada e dá um aperto no peito, pois apesar de eu escrever tudo isso, eu precisei pensar bastante sobre o filme, só que enquanto a gente tá assistindo, a gente está sentindo essa perda dela, essa dor dela, e é muito forte. E é como eu falei no começo do filme, apesar dela ter sido uma pessoa horrível, a gente não tem raiva dela no final, e sim pena, pois se tinha alguém sofrendo ali nessa história toda, era ela. E cara, uma coisa engraçada é que quem tá assistindo, apesar da raiva que deve estar sentindo por ela e a preocupação da menina, possa até se identificar com ela. Seja alguém que já perdeu alguém, ou alguém que inclusive tem medo de perder alguém, sabe? Tem medo de encarar essa dor. E bom, após isso, o filme ele vai finalizar com uma cena legal, que é quando a Piper vai finalmente escutar a mensagem de áudio do irmão dela, se desculpando, contando por que nunca contou pra ela, pois estava tentando proteger ela desse mundo, não queria que ela soubesse o quanto o mundo era cruel e horrível. Uma coisa legal que a gente inclusive até vê durante o filme, lá no comecinho, é ele contando pra ela que quando as pessoas elas se vão, ela faz um som, que era o som de um avião subindo. E nesse exato momento ela escuta um avião subindo e pra ela é como se fosse o som da alma do irmão dela indo pro céu. Bom, esse é o meu final explicado do filme. Precisei explicar o filme, né? É uma coisa ou outra que acontece, pra vocês entenderem como que é o filme, a história e tudo mais. Pois tudo isso leva, né, pra esse final, toda essa realização, toda essa evolução da personagem, esse desenvolvimento que levou ela até aquela cena ali, toda essa mensagem por trás do filme. Eu não digo um subtexto, pois é muito óbvio, né? Muitas coisas no filme, muitas coisas que estão acontecendo, toda essa mensagem de luto é muito forte. Quero saber quem assistiu esse filme, o que acharam, se vocês gostaram. Eu gostei bastante dele, inclusive, eu pensei bastante pra mim. E ele é um filme nota 9 ou 10 ali, sabe? Me pego pensando. 10 é muito forte, né? Porque ele consegue ser bem redondinho, com poucos problemas. Na real, eu não consigo pontuar agora um problema. Talvez não tenha, ou tenha. Eu gostei bastante do filme, da mensagem dele, e é isso que importa. Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer aqui. Espero que isso faça alguma diferença, talvez na percepção de vocês. Inclusive, se vocês tiverem uma visão diferente da minha, comentem aqui pra eu saber, pois eu gosto de ler esse tipo de comentário, gosto de refletir sobre o filme através de outros pontos de vistas, e esse é o meu. Se gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar o like, pois assim vocês vão estar me ajudando, e eu sei que eu posso continuar trazendo finais explicados aqui desse tipo de filme que sempre traz um a mais, além da historinha e da narrativa e tudo mais. Aproveita e também compartilha com aquele amigo que você quer que assista esse filme, que você sabe que assistiu o filme, talvez não tenha gostado, ou que gostou e você quer que ele tenha um conhecimento a mais ou uma ideia a mais sobre o filme. E aproveita e também se inscreva no meu canal, pois aqui eu estou sempre trazendo finais explicados de filme, resumos de filme, resumos de série, e é basicamente as coisas que eu gosto de fazer e falar. E até o final do ano tem muita coisa planejada pra vir aqui, e pode ser que em algum momento eu faça sobre algum filme que você goste, ou sobre alguma série que você goste. Você pode até comentar aqui, inclusive, a indicação de alguma. E seguir minhas redes sociais,
sociais, lá eu estou sempre falando com vocês, conversando com vocês, comentando o que eu tô assistindo, o que eu tô achando das coisas, e assim a gente pode ter um contato melhor. Obrigado por ter assistido até aqui, nos vemos no próximo vídeo, beijão e tchau!